para falar dos resultados aqui do Distrito Federal. E aí, para isso, eu conto com a ajuda da Isadora Teixeira, colunista aqui do Portal Metrópolis. Oi, Isadora, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem, Larissa? Tudo boa tarde bem, a todos. Você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá bem. Isa, bom, acabou que Ibanez Rocha, né, atual governador, foi reeleito em primeiro turno. Havia essa chance, né? Só que, até de acordo com as últimas pesquisas eleitorais, ele estava aí com uma vantagem, assim, né, importante, mas foi em primeiro turno mesmo. E aí eu gostaria já de te perguntar, né, o que a gente pode destacar dessa reeleição do governador Ibanez Rocha aqui para o DF. Tá ótimo. Olha só, o governador Ibanez Rocha, ele foi reeleito em primeiro turno, é a primeira vez que isso acontece aqui na história do Distrito Federal. O Distrito Federal tem governador desde a década de 90, né? Antes era indicado pelo presidente da República e antes do governador Ibanez Rocha, apenas Joaquim Roriz havia sido reeleito e só em segundo turno, né? Então, em primeiro turno foi a primeira vez que Ibanez Rocha conseguiu se reeleger, mas foi uma vitória apertada, Larissa, porque Ibanez teve 832.632 votos, o que representa 50,30% dos votos válidos. Então, até mais ou menos 80% das urnas apuradas, o governador estava muito próximo ali dos 49% que poderia levar ele para o segundo turno. Então, foi muito apertado aí essa vitória em primeiro turno. A distância do governador Ibanez em relação ao segundo era um pouco maior, sim. O segundo colocado, Leandro Graz, do PV, teve 26% dos votos, né? Então teve uma distância grande, mas durante toda a apuração houve aquela tensão, assim, não se sabia se seria em primeiro ou segundo turno. Inclusive o próprio governador, ele declarou ontem que, após o resultado, né, ele declarou que não tinha certeza se conseguiria vencer em primeiro turno. Então foi para ele ali uma surpresa, né? Sem dúvidas. Agora, Isa, se a gente pegar aí, né, comparar com as pesquisas eleitorais, estava falando agora com o Amado a respeito das pesquisas eleitorais, que muitas erraram, né, gente? A pesquisa mostrou uma coisa, a realidade foi diferente, a gente sabe que pesquisa é pesquisa, mas a diferença, né, nessas eleições ficaram mais evidentes. Você quer destacar alguma diferença a respeito de pesquisa com a realidade, com os resultados que tivemos ontem? De acordo aí com o que você tem acompanhando? Claro, com certeza. Eu acho que a maior diferença foi a respeito dos demais candidatos, né? Assim, e também sobre o resultado do Leandro Graz, que acabou sendo acima do que apontavam as pesquisas, um pouco acima, alguns pontos percentuais. Mas, por exemplo, a última pesquisa IPEC divulgada na véspera das eleições mostrava o Isalci Lucas, que é senador da República aqui pelo Distrito Federal, do PSDB, mostrava ele tecnicamente empatado com Leandro Graz, então ali mais ou menos no segundo lugar. E a realidade não foi essa. O Isalci Lucas acabou ficando ali em quarto lugar, foi quarto ou quinto, porque foi a Leila, inclusive um desempenho pífio dos dois senadores que concorreram ao governo do Distrito Federal, e isso foi uma surpresa, porque Leila do Vôlei e Isalci Lucas estão na metade do mandato de senadores, eles têm uma exposição muito maior do que outros candidatos, como o Coronel Moreno, né, que era um novato, e o Leandro Graz, que é um deputado distrital de primeiro mandato, só que nem isso ajudou, e eles tiveram ali um desempenho muito pífio e ficaram em quinto e sexto lugar, respectivamente. É verdade. Agora, e se a gente falar da bancada federal? Muitas mudanças, né? Apenas 3 reeleitos dos 8 representantes daqui do Distrito Federal, né? Exatamente. O Distrito Federal tem 8 vagas. Tá aparecendo aqui, se você quiser pontuar. O Distrito Federal tem 8 vagas na Câmara dos Deputados, né? E das 8 vagas, dos 8 atuais deputados federais, apenas 4, a metade, concorriam à reeleição. Dos 4, 3 conseguiram se reeleger. Apenas ficou de fora professor Israel Batista, né, do PSB, ele não conseguiu se reeleger. A gente tem aí a mudança. Bia Kicis se surpreendeu com a votação muito alta de 214.733 votos. Logo atrás, Fred Linhares, um novato, né, um apresentador de TV, jornalista da Record. Fred Linhares, aí pelo Republicanos, ficou em segundo lugar com 165 mil votos. Também uma votação muito expressiva aqui para o Distrito Federal. Sim. Logo atrás, Érica Cocai, que já é bastante experiente na política,
política, né, ali de um outro lado, de uma outra linha ideológica, né, do PT, 146 mil votos. Abaixo, Rafael Prudente, primeira vez na Câmara dos Deputados. Rafael Prudente é atual presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, presidente do MDB-DF, muito aliado do governador Ibanez Rocha. Abaixo, Júlio César, que já era deputado federal pelo DF, também do Republicanos, ali do mesmo partido de Fred Linhares, né? Representante da igreja, sim, teve 76 mil votos. Abaixo, professor Reginaldo Veras, que subiu, assim como Rafael Prudente. Professor Reginaldo Veras era deputado, é ainda, né, deputado distrital, vai passar a ser deputado federal aí quando tomar posse no ano que vem. Alberto Fraga, personagem muito polêmico, muito conhecido aqui do Distrito Federal, já foi deputado federal algumas vezes, policial, coronel da Polícia Militar aposentado, muitas falas polêmicas, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, também conseguiu se eleger dessa vez. E Gilvan Máximo, por último, também do Republicanos. A gente vê que o Republicanos tem 3 representantes entre os 8, então, assim, a maior bancada ali do DF na Câmara dos Deputados, né? Gilvan Máximo era secretário de Ciência e Tecnologia do governador Ibanez Rocha e com o apoio do governador da Damares também, né, que foi eleita no Senado. Agora a gente vai falar sobre o Senado, né? Senado, exatamente. Isso. Gilvan Máximo era... Tanto o Gilvan quanto o Fred Linhares e o Júlio César foram ali apoiados por Damares, eleita senadora, né? A gente tem agora... Vamos dar uma olhada, né, pessoal, porque a Damares Alves, ex-ministra do presidente Bolsonaro, deu uma arrancada ali nos últimos dias, ultrapassou Flávia Arruda, que também foi ministra do Bolsonaro. Inclusive, a Isa entrevistou a nova senadora hoje, né, Isa? O que você quer destacar dessa vitória da ex-ministra? Quais foram, assim, as falas, né, da nova senadora que mais chamaram sua atenção? A Damares Alves, ela sempre esteve ali nas pesquisas um pouco atrás da Flávia Arruda, que também é ex-ministra do presidente Jair Bolsonaro, né? E, de fato, nos últimos dias, na verdade, ela deu uma arrancada ali nas pesquisas de intenção de voto, muito por causa do apoio que ela tem da Michele Bolsonaro. As duas são amigas. Michele Bolsonaro fez campanha aberta para Damares, pedia voto, vestia a camiseta da Damares e chegou a dizer, inclusive, que Damares era a candidata da família Bolsonaro, então deixando ali Flávia um pouco deslocada da família Bolsonaro, apesar de, no início, o presidente Jair Bolsonaro ter chancelado a campanha de Flávia Arruda também. Então, hoje Damares esteve aqui, né, Larissa, como você falou. Damares falou que uma das falas mais polêmicas é que o ex-governador José Roberto Arruda atacou ela, chamou de prostituta. Ela falou isso aqui ao vivo e também falou sobre a Flávia, né? O José Roberto Arruda é marido de Flávia Arruda, né? Sim. Que estava disputando com a Damares. Ele disse que gosta muito de Flávia, mas teve essa situação. Damares disse que foi ameaçada de morte recentemente também. Falou que quer ser presidente do Senado, vai discutir isso com o partido dela, Republicanos, com o presidente Jair Bolsonaro, né? Precisa do apoio dele, caso ele seja reeleito também, né? Sim. E ela também falou um pouquinho sobre os projetos, falou sobre a comunidade LGBTQIA+, disse que merece ser protegida e falou que quer projetos para a segurança pública, para a pessoa idosa, para as mulheres, para as crianças. Então dá para conferir aí toda a entrevista completa no nosso canal. Já está no portal, né? Já está no portal, pessoal. E aqui no canal do YouTube, só é procurar a entrevista que a Isa fez hoje com a nova senadora Damares Alves, que ganhou ali de uma forma também expressiva, né? Exatamente, ganhou com mais de 40% dos votos, uma grande diferença dos demais candidatos. Agora, Isa, aí na Câmara Legislativa, quais são os destaques para a gente? Que a gente sabe que são vários, né? Então, quais nomes aqui você quer destacar? Olha só, Câmara Legislativa, o principal destaque é ali o primeiro mais votado, Fábio Félix, candidato do PSOL. Ele foi reeleito agora. Fábio Félix vai chegar ao segundo mandato, né? Ganhou um número muito expressivo de votos para a disputa de deputado distrital, 51.792 votos. Lembrando, Fábio Félix, diferentemente da Câmara dos Deputados, em que a gente teve ali os principais, os mais votados, são personagens conservadores. Fábio Félix, ele vem numa outra vertente, ele é assumidamente gay, fala sobre o assunto, é casado com um homem. E ontem, inclusive, logo depois que ele foi eleito, ele conversou com a gente, ele falou que, abre aspas, um viado ser o mais bem votado é um recado muito forte para o resto da cidade.
Então, a gente tem ali, além do Fábio Félix, né, recebeu esse expressivo aí, esse expressivo número de votos. A gente tem também Chico Vigilante, que é do PT, também da esquerda. Máximo Maciel, novato na Câmara, né, do PSOL, assim como o Fábio Félix. E os demais ali foram também reeleitos. A gente teve uma renovação de 50% na Câmara Legislativa. Dos 24 deputados distritais, 12 foram reeleitos. Perfeito, Isa. Quer pontuar mais alguma coisa aqui? É isso. A gente tem aqui esse personagem importante, Joaquim Roriz Neto. Ele é o neto do ex-governador do Distrito Federal, que fez história, né? Primeiro governador, o único que havia sido reeleito antes de Ibanez, Joaquim Roriz. Joaquim Roriz Neto já havia se candidatado, mas essa é a primeira vez que ele consegue ser eleito. A gente tem também ali Hermeto, que foi reeleito, ele é um representante, o único representante da Polícia Militar é ele nessa... O Hermeto foi o que bateu boca com a Leila do vôlei, não foi? Com a Leila do vôlei? Foi, exatamente, no nosso debate. O Hermeto bateu boca com a Leila do vôlei, foi expulso ali pelas pessoas que estavam, né? Sim. Ele mesmo, candidato do MDB, o único representante da Polícia Militar, né? A gente tem ali, Roosevelt Vilela também foi reeleito, doutora Jane eleita agora, Rogério Morro da Cruz também, Paula Belmonte era deputada federal e agora deputada distrital. Perfeito, gente. Continua lá no nosso eleições.metrópolis. Isadora Teixeira, nossa colunista da coluna Grande Angular. Muito obrigada, Isa. Até uma próxima, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, agora...